E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Power BI focado na certificação do PL 300. Bom, nas últimas aulas a gente começou ali a dar uma avançada no nosso dashboard, né? Se essa é a sua primeira aula, esse é o dashboard que eu criei anteriormente. É um dashboard básico, né? Mas a gente está aqui utilizando ele para mostrar, atingir o objetivo aqui de mostrar os gráficos, né? Como que a gente faz para criar um dashboard. E nós vimos alguns gráficos nas últimas aulas, né? A gente passou aí pela parte de cartões, né? A gente falou sobre Gauss, falou sobre KPI, falou sobre indicadores, né? Aqui a gente falou sobre os gráficos de barras, gráficos 100%, na última a gente falou sobre matrix e tabelas. E hoje a gente vai verificar mais dois gráficos, eles são bem importantes, tá? Um a gente tem aqui no nosso dashboard, que é o gráfico de linha, e a gente também vai verificar o scatter plot. Bom, aqui para a prova de certificação, tá? O que eu focaria a recomendar? Sempre que você tiver na prova de certificação e perguntarem para você qual gráfico você deveria usar para fazer uma comparação ali através de tempo, sempre vai ser gráfico de linha, tá? Então, quero saber quanto que foi ali a quantidade de vendas por tempo, ou por meses, ou por ano, e etc. 95% das vezes vai ser gráfico de linha, tá? Então, sempre que você tiver fazer uma comparação ali por tempo, sempre pense em gráfico de linha se tiver aquela opção, tá? E aqui quando a gente fala de scatter plot, aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ali é você fazer a comparação entre dois valores, você consegue identificar outliers, né, para verificar valores que distorcem, você fazer comparação entre dois valores ali numéricos e colocar categorias para você verificar ali se você tem algum outlier ou não, verificar como um valor ele se relaciona com o outro, mas geralmente é mais ou menos isso, tá? Aqui a parte de gráficos de linhas é para fazer comparações de valores através de tempo e o scatterplot ali você fazer comparações entre valores para procurar outliers, tá? Bom, mais para frente também a gente tem algumas coisas que a gente consegue fazer nesses dois gráficos, tá? Aqui no gráfico de linha a gente consegue fazer, por exemplo, um forecast para a gente colocar ali para fazer previsões de valores futuros através de machine learning, né? Ali na parte do scatterplot a gente também consegue fazer clusters entre valores, mas a gente vai verificar isso um pouquinho mais para frente, tá? Nas próximas aulas. Bom, vamos entrar aqui, tá? Vamos começar primeiro pelo gráfico de linha. O que o Line Chart fala aqui pra gente, tá? Ele mostra a tendência dos valores ao longo do tempo, como eu falei anteriormente. Sempre que falar de tempo, a gente vai pensar aqui em Line Chart. Ideal para analisar séries temporais, dias, meses, anos, e aqui as características, né? Conecta pontos por linhas para indicar evolução, permite adicionar várias medidas, comparação de séries e suporta linhas, áreas e marcadores, tá? Se a gente for aqui para o nosso dashboard, a gente vai verificar que a gente tem esse gráfico aqui, tá? O que a gente está comparando? A gente está comparando aqui as nossas vendas, né, por ano. Então, aqui em 2021, a gente sabe que a gente vendeu 2.364, 2022 a gente 2.390. Os valores aqui eles estão bem perto, né? Mas a gente consegue verificar aqui que aqui do 2023 a gente já teve uma. Como eles estão muito, não estão muito distantes, né? Porque aqui, se a gente vê o nosso weight é de 2.350 2.550 milhões, no caso. E aqui a gente está bem perto, né? Mas a gente vê que a gente está crescendo a nossa quantidade de vendas. Então a gente consegue ter essa visualização ao longo de tempo, tá? Bom, vamos criar uma nova página que eu acho que fica melhor para a gente criar. Deixa eu criar esse daqui na página 2 que a gente vai utilizar, né? E o scatterplot eu crio na página 3. Eu vou deixar a página ali, tá? Vamos criar aqui, tá? Essa aqui é a parte onde a gente coloca o gráfico de linha. A gente clica aqui. O que o gráfico de linha ele vai pedir pra gente, tá? Ele vai pedir aqui o eixo X e o eixo Y e a gente pode ter o eixo Y secundário, tá? Aqui a gente vai colocar uma data, tá? Então no eixo Y, no eixo X, desculpa. E aqui a gente vai colocar a soma de valor total. Tá. Então, sempre que a gente vai colocar aqui no eixo X, a gente vai colocar um valor de data, tá? Porque a gente quer comparar aqui através de tempo. Então, aqui a gente está colocando o ano, né? Então, a gente vê que a gente tem aqui os nossos 3 anos, 2021, 2022 e 2023. E aqui a soma do valor total, tá? Deixa eu só colocar um pouquinho esse gráfico aqui um pouquinho mais menorzinho, tá? Porque eu acho que a gente consegue aumentar esse daqui. Tá. Tá, é isso. Então aqui a gente já consegue começar a fazer essa comparação aqui por ano, tá? Então se você verificar aqui, a gente tem por ano, né? E a gente tem aqui quanto que a gente vendeu ali por ano. Bom, o que dá pra gente fazer aqui também, tá? A gente conseguiria colocar um eixo Y secundário, quando caso você queira. Então você tem aqui a nossa parte aqui, né? O eixo Y aqui, que é a nossa soma de valor total, e a gente poderia colocar aqui por quantidade. Então a gente colocaria um novo eixo aqui, tá? Que a gente também teria a análise aqui por quantidade, tá? Então a gente sabe que a gente vendeu 973, a gente tem a diferença aqui, a gente está em milhões, né? E aqui a gente está em números aqui, por exemplo, 1.000. Então a gente consegue fazer essa comparação entre dois eixos também, tá? Mas aqui a gente vai utilizar só um, tá? Eu não vou utilizar dois.
Bom, o que que a gente consegue fazer aqui também, tá? Que é bem importante. A gente consegue separar aqui por hierarquia. Por exemplo, a gente colocou aqui que a gente quer verificar por ano. Se eu quisesse comparar aqui por mês, a gente poderia colocar também por mês, a gente poderia colocar aqui por dia. E a gente tem aqui, a gente sabe que a gente tem o drill up e o drill down, tá? Se eu colocasse aqui pro drill up, a gente teria aqui por ano. Aqui ele desceria, tá? Deixa eu descer um aqui, desceria por mês, desceria por dia. Então a gente consegue fazer essa visualização ali tanto por ano, tanto por coisa, tá? Se eu quisesse aqui descer uma hierarquia, a gente poderia ver aqui, por exemplo, a gente teria uma granularidade maior, tá? Mas aqui a gente consegue fazer esse drill down entre drill down e drill up entre mês aqui, entre categorias, tá? Como aqui a gente colocou ano, mês e dia. A gente consegue descer aqui por ano, a gente consegue descer aqui por mês. Aqui seria por mês total, né? Mas vamos supor que você quisesse ter uma visualização ali de quanto você vende por mês, tá? A gente consegue verificar aqui que os meses que a gente mais vende ali é o mês de agosto e o mês de dezembro. A gente também poderia ter essa visualização por dia. Então a gente consegue fazer esse drill up e drill down aqui entre a hierarquia, tá? Bom, em termos de aparência, tá? O que que a gente consegue fazer? A gente consegue, por exemplo, aqui mudar o eixo Y, tá? Então aqui a gente tem a faixa, máximo e mínimo, aqui a gente tem tipo contínuo, categórico, aqui a gente sabe que é contínuo, tá? A gente pode, por exemplo, aqui colocar em negrito, a gente pode aumentar aqui a fonte dos nossos anos, né? Então ele ah, beleza. O que a gente pode alterar? A gente pode alterar aqui unidades, ele está ali alto, né? Normal. Aqui a gente pode tirar o título para a gente tirar a parte do ano ali, que eu acho que ele fica mais feio. A gente pode mudar aqui no eixo Y também, colocar a mesma coisa aqui, por exemplo, vamos colocar aqui em 11 em negrito. Então aqui a gente tem o valor aqui em negrito, a gente tira o título. Então a gente tem essas opções que a gente consegue fazer aqui. O eixo Y secundário a gente não está utilizando, né? Então a gente não precisa fazer isso. Mas, por exemplo, aqui, ó, linhas de grade. A gente pode tirar ou colocar linhas de grade. A gente sabe que a gente tem a linha de grade aqui. A gente pode mudar para pontilhado, tracejado. A gente pode alterar do jeito que a gente quiser. Controle de deslizamento. A gente também consegue alterar aqui. Por exemplo, vamos supor que eu quero só ver até 2022. A gente consegue fazer isso também e alterar aqui. Vou desativar as linhas aqui. A gente tem aqui a linha em sólido, né? A gente pode alterar para tracejado, a gente pode alterar aqui para pontilhado. Então a gente consegue ali alterar o tipo de linha que a gente está utilizando. Eu vou deixar aqui em sólido. O tipo de junção aqui, que é as pontinhas também, a gente consegue alterar aqui também. A gente tem a largura, a linear, suave, etapa. Então a gente consegue alterar o jeito que a linha ali ela tá fazendo, tá? Como que o comportamento da linha. Escurecer a área aqui, a gente consegue deixar esse meio como se fosse preenchido, né? Então a gente não vai ter só a linha, a gente vai ter aqui preenchido. Eu acho que preenchido ele fica até mais bonitinho. Eu acho que eu vou acabar deixando isso daqui preenchido, porque eu achei que ele fica mais bonitinho do que deixar só o valorzinho ali, tá? Vou até salvar aqui. Eu achei que ele fica melhor. Então a gente vai deixar aqui ele preenchido, tá? Então a gente vai vir aqui, a gente tem a parte de marcadores, tá? Que aqui a gente não vai alterar nada. A rótulo de dados, a gente consegue colocar rótulo de dados aqui em cada ponto também, né? Eu não vou colocar, e o rótulo de série aqui ele mostraria a soma de valor total e a gente não vai deixar, tá? E aqui a gente também conseguiria alterar a plano de imagem de fundo, só que a gente não vai mexer naquilo. E aqui agora a gente tem as opções que a gente pode alterar aqui a parte do geral mesmo aqui, tá? Que é a parte aqui, soma de valor total, esse tipo de coisa. Como que eu colocando vendas por ano? Então a gente consegue vir aqui, por exemplo, no geral, propriedades ali, a gente tem a parte do título, né? A gente coloca aqui, ó, vendas por ano. Vamos colocar aqui vendas por ano, vamos colocar em negrito, vamos colocar aqui por o texto em preto, vamos alterar aqui para azul claro, né? Como a gente está colocando, vamos colocar aqui no meio. A gente poderia colocar subtítulo, divisor, que a gente não vai colocar, efeitos também não, ícones de cabeçalho, esse tipo de coisa que a gente conseguiria colocar um texto alternativo, mas isso daqui já atende o que a gente quer fazer, tá? Então a gente conseguiu criar um gráfico de linha aqui para comparar ali entre meses, a gente consegue, como eu falei anteriormente, descer aqui, né, a nossa categoria, então agora a gente tem aqui a visualização por mês, a gente tem aqui também por dia, então a gente consegue ter essa visualização ali tanto por ano, quanto por mês, quanto por dia, e aqui a gente consegue fazer a comparação entre as nossas vendas e o ano, tá? Lembrando que aqui a gráfico de linha, sempre que a gente falar de data, a gente lembra de gráfico de linha, tá? Eu acho que é isso de line chart, tá? E agora vamos falar aqui do scatter plot, tá? O que o scatter plot faz, tá? Ele exibe a relação entre duas ou mais variáveis numéricas, ideal para identificar correlações, padrões e outliers, que é o que eu falei anteriormente. Aqui ele é ideal para a gente verificar outliers. O que seria outliers? Vamos supor, por exemplo, que a gente está fazendo um mapa aqui de salários entre pessoas de São Paulo ou de Santos, tá? Salário ali, a gente tem toda a população e a gente pega ali a população toda de Santos e vê os salários. Se a gente verificar o Neymar ele vai ter um salário muito mais alto do que a média da população, né? Então o Neymar seria um outlier nisso, tá? Porque ele distorce dessa visualização. Então se a gente estivesse comparando ali uma de salário ali, a gente veria que o Neymar ele vai ficar muito distante dos outros, então ele seria um outlier.
Características. O eixo X é uma medida, o eixo Y aqui, tamanhos cores para representar dimensões adimensionais, útil para análise exploratória e estatísticas, tá? Bom, eu vou criar aqui outra página para a gente não alterar aqui os gráficos, tá? Mas vamos aqui na nossa página 3 e vamos colocar aqui, esse daqui é o gráfico de scatterplot, tá? Gráfico de dispersão. Quando a gente clica aqui, o que ele pede para a gente? Ele pede aqui valores, eixo X, eixo Y, legenda e tamanho, tá? O que a gente vai colocar aqui no eixo X, tá? Eu vou colocar aqui, ó, desconto médio, tá? Então, eixo X a gente vai ter desconto médio. Aqui, o eixo Y vai ser receita total. E aqui a gente tem só um ponto, né? Aqui a legenda é o que a gente vai querer verificar, tá? Vamos colocar aqui, vamos pegar pelo nome do vendedor. Então, o que a gente tem aqui agora, tá? A gente tem um gráfico que a gente tem aqui desconto médio, é receita total, né? Então, aqui a gente tem a quantidade, porcentagem de desconto, e aqui a gente tem a porcentagem de receita total. E o que a gente tem? Aqui a gente tem cada ponto aqui, a gente tem um vendedor, tá? Então a gente está comparando aqui o quanto o vendedor ele dá de desconto com a receita, tá? O que daria para colocar também, por exemplo, aqui, ó, total. Vamos colocar aqui a total, vamos colocar quantidade. Que aqui seria a quantidade de vendas, tá? Então, aqui eles estão geralmente aqui eles estão bem pertinho um do outro, né? Mas então a gente consegue verificar se a gente colocar aqui vendas 498, 625. Então, como não tem uma grande diferença ali, a venda entre eles ela fica bem semelhante entre eles, tá? Deixa eu ver se tem alguma medida aqui que a gente poderia colocar. Vamos ter aqui para ticket médio, tá? Acho que fica melhor aqui. A gente vai colocar com ticket médio aqui 2.556. Eles têm um ticket médio ali bem parecido entre eles, tá? Mas o que a gente está fazendo aqui, tá? No scatterplot. A gente colocou aqui o desconto médio no X e o eixo Y na receita total, tá? Então a gente está comparando aqui a receita total com o desconto, tá? Então se aqui, quanto mais alto aqui é maior a quantidade de venda que de receita que aquele cara tem, e quanto mais para a direita é o desconto que ele deu. Então se a gente tivesse uma bolinha aqui, seria que ele deu muito desconto, né? Aqui, por exemplo, média de 8%, mas ele vendeu 1,6%. Por exemplo, aqui o vendedor 2, ele vendeu 1,2 milhões, que é abaixo dos outros, mas ele foi o que deu a menor porcentagem de desconto, ele deu 6,5% de desconto. Enquanto esse vendedor 4 aqui, ele deu 8% de desconto, mas aqui ele vendeu 1,3%. Se a gente verificar aqui o que mais vendeu, que foi o vendedor 1, ele deu ali por volta de 7% de desconto. Então a gente consegue fazer essa comparação entre duas variáveis aqui, né, numéricas, a gente está comparando aqui entre a receita total contra o desconto, mas a gente consegue ter essa visualização ali para fazer verificar outliers, né, e verificar. Vamos supor aqui que eu quisesse fazer uma análise. A gente tem um cara que está vendendo nada, né? Ele está vendendo muito pouco. Vamos, por exemplo, aqui ele estivesse vendendo 600 mil, mas ele está dando muito desconto. O que está acontecendo? Por que ele está dando tanto desconto e ele está vendendo tão pouco? Ou um cara que está vendendo muito ali e não está dando nenhum desconto. Por quê? O que ele está fazendo de diferente? Será que a gente não conseguiria replicar isso nos outros vendedores? Então você consegue analisar ali dois pontos, dois valores em duas medidas diferentes, né? E aqui a gente colocou o tamanho do ticket médio, então aqui, como eles têm parecidos, eles vão ter ali geralmente o mesmo tamanho de bolinha, mas se um tivesse um ticket médio muito maior e o outro menor, aqui o tamanho da bolinha seria diferente, tá? E como eu falei anteriormente, esse gráfico aqui ele é muito importante para a gente fazer a comparação aqui, procurar por outliers, tá? Bom, vamos entrar aqui, tá? E vamos começar a ver o que a gente consegue fazer, tá? Então a gente consegue aqui alterar o eixo X, né? Então aqui a gente consegue alterar, por exemplo, ali os valores, né? A gente pode colocar aqui, por exemplo, como 12%. A gente pode, o eixo Y também, né? Vamos entrar aqui, vamos colocar aqui, ó, 12 e colocar aqui em negrito. A gente pode também tirar aqui o título. Não, aqui eu acho que é legal a gente deixar o título porque a gente precisa entender o que a gente está comparando, né? Então eu não vou tirar o título dessa vez. Aqui a gente tem a parte da legenda, né? A gente poderia tirar, colocar a legenda. Quando a gente entra aqui na legenda, a gente tem aqui a posição, a gente pode colocar no superior esquerdo, a gente pode alterar, por exemplo, no superior central. A gente vai deixar aqui no superior esquerdo. O texto aqui a gente pode colocar em negrito também, né? A gente pode aumentar o tamanho ali. O título aqui, eu vou colocar aqui, ó, vendedor. A gente não precisa ter só o nome do vendedor, né? Linhas de grade, a gente pode tirar ou colocar linhas de grades aqui, só que eu vou deixar, a gente pode mudar tanto horizontal quanto a vertical. Contornos de deslizamento, a gente pode tirar aqui também, né? Que a gente pode, por exemplo, só ver aqui os que tiveram nesse set, mas aqui a gente não vai utilizar isso. Marcadores, aqui para todos, né? A gente consegue alterar, por exemplo, aqui a gente quer usar um X, a gente quer usar um quadrado, a gente consegue alterar isso aqui, o que a gente quer utilizar, tá? A gente vai começar aqui com a bolinha, aqui alta, aqui a gente vai deixar como alto, né? Aqui é intervalo de dados, que a gente vai deixar aqui como alto. Aqui a gente pode alterar a cor das bolinhas também, né? Que aqui está como todo, só que eu quisesse aqui entrar no vendedor 1, eu poderia trocar de azul, por exemplo, para preto. Então a gente consegue fazer essa alteração no caso.
Aqui eu conseguiria colocar também rótulos de categoria, né, para a gente saber qual vendedor é, não, a gente sabe o que é o vendedor 1 e etc. Então a gente também consegue ter essa visualização. Aqui a gente poderia colocar um plano de fundo, só que a gente não vai mexer com isso. E aqui seria as partes gerais, né? Vamos colocar aqui ó, a comparação, desconto, X receita. A gente pode colocar aqui, vamos colocar aqui no meio. Aqui a gente está no negrito, né? Vamos colocar aqui, ó, 25. E aqui a gente pode colocar a cor da tela do fundo em azulzinho aqui. E aqui as mesmas coisas que a gente viu nos efeitos, né? Aqui a gente tem o formato de dados, ícones de cabeçalho, texto alternativo. Mas a gente poderia até utilizar esse gráfico no nosso, aqui numa outra página, né? Mas eu acho que é isso. Fica um gráfico bem legal, né? Então, só para a gente recapitular aqui, tá? Gráfico de linhas aqui, a gente sempre faz quando a gente quer comparar texto, não, texto, valores em datas, né? Então a gente consegue verificar ali por ano, por mês, sempre que na prova de certificação ele falar qual gráfico ali eu quero utilizar para fazer uma comparação ali por data, anos, mês, sempre vai ser 95% aqui das vezes vai ser gráficos de linha, tá? Você consegue colocar aqui, a gente consegue descer também aqui por mês, fazer por dia, então a gente consegue fazer esse drill up e drill down, e a parte aqui então, o scatterplot, né, a gente utiliza ali para comparar duas variáveis numéricas, uma no eixo x, uma no eixo y, e a gente consegue colocar ali para a gente verificar isso e procurar por outliers, tá? A gente vai ter mais uma aula um pouco mais para frente, tá? Que a gente vai falar ali sobre clusterização e a parte de forecast, mas eu acho que por essa aula é só, tá? Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, o meu LinkedIn também tá na descrição, caso você queira mandar mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.